Olá, galerinha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Professora Milena Amorim para mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso assunto milhar, né? Nós vamos sair de das unidades simples e vamos entrar na unidade de milhar, tá certo? Vamos abrir o nosso leque de números, né? De quantidades, aumentar as nossas quantidades, tá certo? Então eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, né? Porque vai ser muito legal. Vamos lá. Na última aula eu mostrei para vocês esse número aqui, vocês lembram? Quantas placas eu tenho aqui? Esse número está representado através do material dourado. Esse material nós já conhecemos, tá? Então vamos lá. O cubinho, não é? Ele representa o quê? A unidade, né? O número 1, 2, 3, 4. Quantos eu tenho aqui? Vamos contar? Aqui eu já tenho 4, que eu já contei. 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho 9 cubinhos aqui. Quantas barras eu tenho aqui? Eu já sei, quando eu estudei, né? Lá mais atrás, que a barra representa 10 unidades, ou uma dezena. Então, quantas dezenas eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Que eu posso contar de 10 em 10, não é? Nós já fizemos isso aqui. Ó, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Então, eu tenho aqui 90 unidades, né? Ou 9 dezenas, tá bom? E aqui é a placa. A placa eu já sei que eu grudei aqui 10 barrinhas. 10 barrinhas. E aí eu grudando as 10 barrinhas eu tenho uma centena. Porque se eu contar, se eu pegar uma serrinha e tirar cada quadradinho desse, eu vou ter, né? Eu vou conseguir, fazendo essa separação, 100 quadrinhos, tá? E se eu separar em barras, eu vou conseguir 10 barras, tá bom? Então aqui é uma centena. Quantas centenas eu tenho aqui ao todo? Ó, cada placa dessa uma centena, eu posso contar de 100 em 100. Vamos lá? 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Pessoal, só uma dica. Sempre façam essa leitura das dezenas ou das centenas, para que você possa se familiarizar com essa nomenclatura, né? Com essa linguagem matemática, tá certo? Nada acontece no estalar de dedos. Tudo requer treino, tudo requer estudo, tá certo? Então vocês veem que eu falo com facilidade, porque eu já venho estudando, ó, sempre que eu tenho um tempinho lá, eu sento lá em casa e vou dar uma estudada matemática, porque a matemática, como eu falo sempre para vocês, é treino, tá? É prática. Muito bem, então vamos continuar aqui nos nossos números. Eu tenho quantas? Eu vou usar agora o quadro valor do lugar para a gente perceber que número é esse aí, para a gente registrar essas quantidades. Lembrando que todas as vezes que eu estou registrando essa quantidade, eu não posso esquecer que eu estou trabalhando com quantidades, né? Eu estou trabalhando com agrupamentos. Então vamos lá, ó, pronto. E aí, quantas unidades eu tenho aqui? 9, não é? A gente contou 9. Quantas dezenas? 9, né? 9 dezenas, que eu chamo de 90, lembra? Quantas centenas? 9. Mas vocês perceberam que eu coloquei aqui no nosso quadro valor do lugar, que até a última aula a gente só trabalhava 3 lugares, né? Nesse quadro. Agora eu tenho mais um lugar aqui, ó. Porque eu estou saindo, ó, a cada 3 eu tenho uma classe. Aqui a gente chama de classe, que são esses grupos aqui, ó, desses 3 primeiros números aqui. Eles são a classe das unidades simples, tá? E agora eu estou entrando em uma outra classe, tá? Que é do milhar. Como? Tá, vamos observar bem aqui. O que aconteceria nesse número aqui se eu acrescentasse um cubinho bem aqui? Será que vai modificar alguma coisa? Na última aula nós vimos, ó, acrescentei um cubinho. E agora? Agora eu não tenho mais 9 cubinhos, agora eu tenho 10. Na regra de agrupamento, toda vez que eu tiver 10, o que eu devo fazer? Eu devo agrupar
por uma próxima e colocar na próxima casa, né? Na próxima ordem. Então, eu tenho aqui 10, vou grudar tudinho aqui, né? Agrupar e vou fazer e vou conseguir o quê? Vou conseguir uma, ó, agrupei aqui, ó, com o vermelho, consegui uma barra, uma barrinha, que são esses 10 cubinhos aqui, só que agora estão grudadinhos, porque eles estão agrupados. Pronto, acrescentei uma aqui. Aqui ficou alguma unidade solta? Não, nenhuma unidade solta. Agora eu tenho o quê? 10 barrinhas. Essas 10 barrinhas, lembra, a cada 10 eu agrupo e coloco na próxima ordem. Então, eu tenho aqui 10 barrinhas, vou agrupar, ó, agrupei aí no quadro verde e vou acrescentar, depois que eu agrupo, eu troco por uma peça, que é a peça, a placa. Então, eu vou para a placa, olha só. Então, eu agrupei aqui e obtive essa placa bem aqui. Coloquei a tela de uma cor diferente para a gente perceber que ela é recém colocada aí nesse meu número. E agora eu tenho quantas placas? Vamos contar? Eu tinha 9, com mais uma aqui eu tenho 10 placas. E agora? Existe uma outra peça no material dourado que eu represento essas 10 placas. Lembra? A cada 10 eu agrupo e coloco na outra ordem. Então vejam, se eu tenho 10 placas, eu vou agrupá-las e vou colocar essa peça bem aqui, ó. Antes nós vamos ver quantos sobraram sem agrupar, ó. Quantos cubinhos sobrou aqui? Nenhum. Qual é o número que eu represento a ausência de quantidades? Que não tem quantidade? Tem um algarismo, né? Um símbolo que eu uso, que é o 0, lembra? Pronto, então eu não tenho nenhum cubinho solto, então 0. Quantas barras ficaram soltas depois do agrupamento? Tem alguma fora do verde aqui? Nenhuma. Então, 0 também, 0 barrinha. Por quê? Porque todas as barrinhas eu agrupei e transformei em quê? Em uma placa. Muito bem. E agora, se eu agrupar, ó, 10, eu vou agrupar e vai ficar 0 placa, porque todas elas eu vou fazer o quê? Eu vou transformar no cubo grande. Esse eu vou chamar de cubinho, esse eu vou chamar de cubo. Tem gente que chama de cubão. Vamos chamar só de cubo. E o pequeno aqui de cubinho, tá bom? Então, vamos lá, ó. Consegui o cubo, tá bom? Consegui o cubo, um cubo. Agora, vejam como foi que ficou registrado o meu número lá no quadro valor do lugar. Eu transformei aqui através do material dourado, mas eu não transformei aqui no meu quadro valor do lugar. Vamos transformar? Vou colocar aqui em outro espaço aqui para vocês. Então, antes de eu acrescentar aquele cubinho, vejam que uma quantidade transformou o número inteiro, não foi? Então, vamos lá, ó. Olha só, antes de eu transformar, eu tinha 999, era o número que eu tinha, 999. Agora, quando eu acrescentei né, o mais um, ó, eu fiquei com o quê? Aqueles números lá em preto, 0 unidade solta, 0 dezena solta, 0 centena solta e fiquei com um cubo grande, não foi? Um cubo grande. Esse cubo grande, no material dourado, ele representa o milhar. Ou seja, se eu pegar uma serrinha do meu cubo e no meu cubo cortar todinho em pecinhas pequenininhas, eu vou conseguir mil cubinhos, tá? Eu vou conseguir 1000 cubinhos. Se eu contar 1, 2, 3, 4, 5, esses cubinhos, eu vou chegar a 1000. Nossa, professora, que número grande. É isso mesmo, 1000. É um número grande, mas ainda não é o maior que nós temos. Vocês sabiam? Porque os números, eles são infinitos. Quanto mais eu conto, mais tem número para me contar. Mas essa é uma história que vocês vão ver depois, essa infinidade de números. Por enquanto, nós vamos trabalhar dentro da casa do 1000, tá bom? Da casa da classe do milhar, certo? Então, vamos continuar. Temos aqui, ó, o que foi que aconteceu agora registrando em números, tirando, né, esquecendo um pouco as peças do material dourado e vamos ver agora através de número o que foi que aconteceu. Olha só, eu coloquei mais um, não foi? Lá na hora, ó, mais um. Aí eu obtive o quê? 10, não foi? 10. Aí o que foi que eu fiz?
Ó, obtive 10. Só que eu não posso ficar com esses 10 aqui na unidade, lembra? Eu tenho que tirar esse 1 daqui, que é uma dezena, e trazer para cá, ó. Tirei, trouxe para cá. E o que que eu faço agora? Já tinha 9, com mais uma aqui, ó, mais. Eu vou ter 10 de novo, só que agora 10 dezenas. Tiro esse 1 daqui, trago para cá, ó. Uma. E aí ficou o que aqui mais? 9 mais 1. Tá vendo? Pronto. Agora eu tenho 9 mais 1, que é 10. Esse 1 aqui, ele tem que sair daqui, porque ele não pode ficar 2 números aqui, não é? Então eu tiro ele daqui e boto aqui, ó. Pronto. Então eu tenho registrado o quê? Eu tenho registrado 1000. Ou seja, uma unidade de milhar. Olha aqui ele. 1000. Tá? Então a partir da hora que eu olhar para um número e ver que tem 4 algarismos nele, eu vou saber que ele está na casa do 1000, né, do milhar, tá certo? E aí eu tenho que aprender a ler esse número e a escrever. Alguém percebeu que tinha que separar essas classes. A cada 3 números ele tinha que separar do próximo. Então o que foi que eles fizeram? Eles botaram o ponto, tá? Mas na frente você vai perceber que não precisa usar o ponto, basta separar um pouquinho. Por enquanto, que a gente ainda é pequeno, a gente ainda não consegue, né, visualizar assim um pouco distante, a gente vai colocar o pontinho, tá bom? Separando as classes. A cada 3 números, eu conto de trás para frente, tá? A cada 3 números eu vou colocar o ponto, tá bom? Conto 1, 2, 3, aí o ponto. Aí começa a casa do milhar, tá certo? Então vamos lá. Eu trouxe alguns números aqui pra gente ver, perceber ou analisar se a gente realmente está aprendendo. Tá bom? Olha só. Que número é esse? Eu tenho 4 cubos. Lembrando que eu vou chamar de cubos, tá bom? 4 cubos. Cada cubo desse é quantos milhar? 1 milhar cada cubo. Então, quantos cubos eu tenho aí? 4. Eu tenho 4 cubos, não é? Mas eu não tenho 4 unidades. Lembra que cada cubo desse são 1000 unidades? Como é que fica registrado no meu quadro valor do lugar? Vocês sabem? Vamos pensar. Eu tenho aqui 4. Vamos pensar no material dourado. Eu tenho algum cubinho aí? O cubinho, ele representa a unidade. Eu tenho algum cubinho aí? Não, eu não tenho. Então, na casa da unidade vai ficar o quê? O 0. Eu tenho alguma dezena solta aí? Tenho ela grudadinha aí no milhar, mas ela solta. Tem algum aí, alguma peça? Não. Então, o que que vai aqui na casa da dezena? 0. Muito bem. Eu tenho alguma peça, alguma placa solta aí? Tenho ela grudadinha aí no milhar, mas solta? Não tenho. Então, o que que vai na casa da centena? 0. Ah, mas eu tenho 4 cubos. Esse cubo grande aí, ele representa o milhar. Então, eu tenho 4. Então, eu vou colocar aqui o quê? O 4. Como é que eu leio esse número aí? Como é que eu leio? São 4 números aí, ó. O 4 e 3 zeros depois. Como é que eu leio? 4.000. 4.000, ó. Vem aqui, 4.000. Percebem? Muito bem. Vamos pro próximo, ver se a gente consegue também. Olha aí, e agora? Temos o quê? 5 cubos grandes, que representam o milhar. Cada cubo desse representa 1000. Quantos cubos grandes eu tenho aí? 5. Vamos lá pro quadro valor do lugar. Quantas peças que representam a unidade tem soltas? Soltas. Nenhuma peça, não é? Estão todas grudadinhas, estão todas agrupadas. Então, na casa da unidade vai ficar o quê? O 0. Eu colocar o 0 na casa da unidade não significa que tem 0 unidade. Tem 5.000 unidades aí, tá? Só que elas estão agrupadas. A gente tem que pensar na quantidade. Depois do agrupamento, ficou algum cubinho solto? A gente olhando aí, a gente percebe que não ficou. Então, eu coloco 0 unidade, tá? 0 peças da unidade, que não ficou nenhuma peça de unidades soltas. E de dezenas? Também não ficou nenhuma, 0. E de centenas? Também não ficou nenhuma solta, estão todas grudadinhas. Pronto. E quantos cubos eu tenho? Que é a casa do milhar agora. 5. Então, como é que eu leio esse número aí? 5.000.
5.000. Muito bem, tá fácil, não tá? Então vamos lá. E agora? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 cubos grandes. E aí? Dá pra gente, ó, 6. Vamos lá pro quadro valor do lugar? Pronto. Quantos cubinhos? Nenhum. Quantas dezenas? 0. Quantas centenas? 0 de novo. Quantas unidades de milhar eu tenho? 6. Como é que eu leio esse número? 6.000. Pronto, muito bem. E aí? Vamos dificultar mais um pouquinho? Vamos avançar no nosso conhecimento mais um pouco? E se eu tiver um número assim? E agora? Eu tenho o que aí? Olha para as peças do material dourado e perceba o que essa peça representa em quantidades. Vamos começar, ó, vou colocar o quadro valor do lugar logo aqui. Vamos começar pela unidade. O número se transforma através da unidade, tá, gente? Então a gente primeiro dá uma olhada na unidade. Quantas unidades eu tenho aí soltas? Eu tenho 6 peças aí, não é isso? Então eu tenho 6. Na casa da unidade vai 6. Pronto. Quantas barrinhas eu tenho aí? 1, 2, 3, 4, 5 barrinhas. Então, na casa das dezenas eu tenho 5. E na casa das centenas? 1, 2. Então, eu tenho 2 centenas. Lembrando que são soltas, eu não consegui agrupar, tá? Porque eu só agrupo a partir de 10. Não esqueçam, o nosso sistema de numeração é decimal. O que significa isso? Ele é organizado a cada 10. A gente agrupa e coloca em uma nova ordem, tá certo? Muito bem, estou só relembrando, eu sei que vocês sabem. Vamos lá. Então, eu tenho 6 unidades, 5 dezenas, 2 centenas. E quantas unidades de milhar eu tenho aí? Lembra? O cubo, ele representa 1.000. Então, eu tenho 1.000, 2.000, 3.000. Então, eu tenho 3 unidades de milhar. Pronto. Eu devo colocar o ponto nesse número aí? Tem 4. E aí? 4 algarismos. Devo. Eu conto a partir da unidade. 1, 2, 3 e coloco o ponto bem aqui. Vou colocar meu laser bem aqui para representar o ponto. Pronto. E agora, como é que eu leio esse número? Eu tenho 3.000, né? Que é as... Basta eu ler mesmo, pensar mesmo nas peças aí do material dourado, ó. Eu tenho 3.256. 3.256. Porque eu sei que o 5, aí no caso da dezena, o 5, né? 5 dezenas é 50. Lembra que a gente estudou a nomenclatura das dezenas inteiras, né? Das dezenas sem unidades soltas? Pronto. Então, eu tenho 3.000 mais 200 mais 50 mais 6. Tô compondo aí meu número, tá? Então, 3.256. Muito bem. Vamos para o próximo número. Ó, como é que eu escrevo? 3.256. Próximo número. 2.000. Ó, vamos aqui. Quantas unidades? 7. Dezenas? 7. Centena eu tenho alguma? Solta? Nenhuma. Então, eu coloco 0. Unidade de milhar? 2. 2 unidades de milhar. Então, que número é esse? E agora? Eu tenho 2.000 mais... Tem centena? Não. Então, não preciso colocar. Mais 70 e mais 7. Pronto. Como é que eu leio esse número? 2.077. Tá? Muito bem. 2.077. O último. Vamos para esse. Esse é o último que nós vamos fazer. E aí? Quantas unidades? Ó, 1.000. Vamos fazer agora primeiro compondo o número. Mais 500 mais 9. Como é que fica lá no quadro valor do lugar? 9. Quantas dezenas eu tenho solta? Nenhuma. Aí eu tenho 5 centenas e 1.000, uma unidade de milhar. 1.509. Muito bem. E aí, aprenderam? Foi fácil? É só você praticar. Então, você vai lá no seu livro, na página
colocar bem aqui para você ver. Na página 140 até a 145 você vai encontrar todo esse trabalho aí de milhar, tá certo? Muito bem, aprenderam? Ótimo. Então até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus, se cuidem. Tchau, tchau. Então, vamos lá para a nossa aulinha de hoje. Nós vamos trazer aqui para a nossa aula geometria, certo? E nós vamos conhecer ângulo reto, tá certo? Então, vamos lá para a nossa primeira questão. Vejam aí na página 122, tá? E acompanhe agora comigo essa primeira questão que nós vamos conhecer agora, ângulo reto, ok? Pronto. Então, vamos lá, né, para o primeiro. Observe a posição em que Cláudio estava no gira-gira e a posição que ele parou depois do giro. Então, aqui é o Cláudio. Aqui a primeira imagem que a gente tem que observar é a posição que ele estava, né, que ele está, e aqui ele faz o giro nessa outra imagem. Então, observe a posição que ele estava e a posição em que ele parou depois do giro, certo? Então, aqui, essa marcação aqui, ó, ela dá essa imagem bem aqui, ó. Ó, passar aqui o lápis para vocês verem, tá bom? Então, cada parte dessa daqui é 1/4, certo? Então, vamos lá, esse aqui é o giro que ele vai fazer. Vamos para cá. Então, observe aonde ele está. Ele fez esse giro aqui, ó. Essa margenzinha aqui azul, ele gira, né? Então, ele girou. Olha a posição que ele ficou, né? A partezinha aqui azul estava aqui. Ele girou, veio para cá. Então, ó, girou, né? Girou. Ó, aqui a seta, girou. Então, a que parte da volta corresponde o giro que Cláudio deu? Então, eu fiz essa marcação aqui da régua. Acabei de dizer para vocês que aqui é 1/4, aqui outro quarto, aqui outro quarto e aqui também, tá? Então, observe a pergunta. Que parte da volta o giro, né, corresponde ao giro que Cláudio deu? Aqui é o quê? Cada partezinha colorida dessa daqui é 1/4. Então, Cláudio, né, ele deu um giro de 1/4, tá? 1/4, tá? 1/4 do giro. 1/4. Pronto. É essa a resposta, tá bom? Agora, vamos ver bem aqui, ó. O ângulo associado ao giro de 1/4, confirma o que eu disse aí para vocês, né? 1/4 de volta recebe em nome especial ângulo reto, certo? Então, eu utilizei essa régua bem aqui, ó, fiz isso aqui, tá? Aqui ao meio também. Então, vejam só, vou deixar a régua bem aqui. Se aqui é 1/4, esse cantinho bem aqui é o ângulo reto, certo? Esse cantinho aqui, ó, tá? Que é o ângulo reto. Aqui tem outro ângulo, aqui também e aqui também. Observe que vai formar o quê? Um quadrado, né? Então, é isso aqui, ó. Tá aqui, ó. O desenhozinho, deixa eu mostrar para vocês. Isso aqui, ó. Essa imagem desse desenho bem aqui é essa aqui que eu fiz, ó. Aqui para vocês. Quer ver? Pode ver, ó, aí, ó. Viu? Então, é um ângulo reto, que ele é indicado dessa forma, que mostra aqui também na imagem aqui, certo? E tá aqui também, ó. Esse mesmo risco que eu fiz aqui com a régua, né? É esse aqui. Então, aqui é o vértice, aqui é o lado, tá? E aqui também é o lado. Então, vamos olhar para cá. Aqui é o lado do ângulo, aqui também outro lado, e aqui o cantinho aqui é o vértice, certo?
E aí, estão entendendo aí? Vamos lá para a nossa segunda questão. Vamos construir um ângulo reto de papel. Pegue aí na casa de vocês e acompanhe aqui essa atividade. Pode ser a folha do caderno de vocês também. Então, pegue um pedaço de papel de qualquer formato, não precisa ser muito grande, e siga as orientações abaixo. Eu trouxe aqui, ó, era uma folha de papel. Eu não quero fazer muito grande, como diz aqui, né, que a gente pode, não é obrigado a ser muito grande. Então, eu cortei o quadradinho, tá, do papel e dobrei ao meio. Veja só essa marcazinha bem aqui, ó, com a setinha, é para dobrar dessa forma aqui, certo? Tá aqui ele aqui dobradinho, viu? Ó, ele dobrado é esse papel aqui, tá? Aqui nessa outra imagem, o que é que ele diz? Dobra ao meio. Vejam como formou esse ângulo bem aqui, ó. Esse aqui, observe, ó, tá? Formou o quê? Isso aqui é o quê? Lado. Esse aqui, lado também. E aqui, o ângulo reto. E aqui é o quê? O vértice, certo? Então, aqui o vértice, aqui o lado e aqui lado. Então, é esse mesmo formatozinho aqui e esse mesmo aqui também da imagem, certo? Se for colocar aqui, olha, ele vai formar isso aqui, tá? Então, vamos lá. Ó, dobre o pedaço de papel ao meio, dobre novamente ao meio, de modo que as bordas retas ficam sobre a outra, que é isso aqui, ó, tá? Ele é aberto aqui, ó, viu? E essa imagem aqui, ó, esse é o ângulo reto de papel. Desenhe a indicação do ângulo como na ilustração, nessa ilustração. Então, foi isso que eu acabei de fazer aqui, ó, tá? Peguei, ó, depois que a gente dobrou o papel 3 vezes, e aqui eu fiz o quê? Aqui é o lado, aqui é o outro lado, e tá aqui o ângulo, bem aqui, do jeito que está aqui, ó. E aqui é o vértice, certo? Então, guarde com você, pois vamos usar em outras atividades, certo? Então, tá dando para fazer aí direitinho? Tá fácil? Então, na medida que nós vamos fazendo, mais nós vamos aprendendo, né? E eu espero que vocês estejam compreendendo e aprendendo aí também. Vamos lá agora para a nossa questão, a terceira questão. Acompanhe aqui comigo. Pronto, agora aqui na terceira questão. Vamos ver aqui, ó. A professora Tânia desenhou uma representação de um triângulo no quadro de giz e pintou um ângulo de cada cor. Em seguida, chamou Gabriel para verificar se os ângulos desenhados eram retos ou não. Para isso, Gabriel levou seu ângulo de papel, o ângulo que nós fizemos, né? Que por isso que eu disse que era para vocês guardar, que depois ia precisar. Então, aí o Gabrielzinho guardou o dele e levou, né? O dele para resolver essa questão bem aí, de número 3. Então, vamos ver. Este ângulo não é reto. Por quê? É bem aqui nesse canto, olha. Vocês estão lembrados, né? Onde é que está o ângulo reto? Estão, né? Ó, aqui é lado e aqui é o vértice. Então, o ângulo vai estar aqui, certo? Aqui, ele botou o papelzinho dele, né? Aquele quadradinho. Então, ele disse, aqui não forma e nem aqui, ó, onde está pintadinho, que a professora Tânia pintou aqui, e pintou aqui, e pintou aqui. Aí ele pegou o papelzinho dele, eu cortei um menorzinho, ó. Aí ele veio com o papelzinho dele, colou aqui, botou para ver, né? E não formou, e nem aqui. Aí ele veio com o papelzinho dele, botou bem aqui. Aí ele vem aqui, ó, nessa outra imagem, ó. Ele colocou. Aí ele disse, este ângulo é reto. Viu? Porque ele botou o papelzinho dele. Olha aí, ó. Aqui e aqui. Certo? Então, utilizando o ângulo de papel que você fez, né? Que você fez, escreva quantos ângulos retos há na parte interna de cada figura abaixo.
vamos ver as figuras. Vejam bem aqui. Aonde é que nós vamos encontrar ângulo reto nessa imagem aqui da letra A? Peguem o papelzinho de vocês aí, que vocês fizeram, né? Aí você vai colocar aqui no canto. Aqui tem, ó, tem um ângulo reto. Aqui um lado, aqui o outro. E aqui nós vamos encontrar o ângulo reto bem aqui, tá? E se colocar aqui em cima também, ó, nós vamos aqui um lado e aqui o outro. Por quê? Porque ele poderia virar a imagem assim, ó, né? E aí, lado e o outro lado. E aqui também dá para encontrar bem aqui outro ângulo reto, certo? Então, peguem aí o papelzinho, vão medindo aí nas outras imagens aí no livro de vocês. Se for colocar aqui, ó, já não vai dar, né? Aqui não dá. Por quê? Porque o ângulo, ele tá aqui assim, né? E ele tinha que estar reto, certo? Então, aqui não vai dar, porque elas estão todas recortadas, não estão retas, ok? Então, aí não dá para formar ângulo reto. E aqui nessa imagem, o que é que vocês acham? Você acha que dá para formar? Cadê o papelzinho de vocês? Botem aí na imagem, aí no livro de vocês, olha. Não tá, vou riscar bem aqui para eu mostrar para vocês, ó. Olha lá. Então, não dá, ó. Não dá para formar. Vou até apagar aqui, tá bom? Pronto. Da mesma forma é aqui, ó. Não vai dar. Mesmo que vire a imagem também, ó, só tem esse lado reto aqui. Não dá também, nem aqui, tá bom? Agora vamos ver aqui. Opa! Aqui dá, né? Vocês peguem aí o papelzinho de vocês. Então, nós vamos ver esse lado reto, esse outro lado, e aqui nós já vamos ter um ângulo. Da mesma forma, vamos ter outro aqui, ó. Porque aqui é um lado, né? E o outro, tá bom? E aqui, vamos botar o papelzinho aí de vocês, aí, ó. Aqui um lado, aqui o outro. Então, aqui eu já acho um ângulo também, né? E aqui também, ó. Ó, aqui um reto, que é outro lado. E aqui também eu já vou encontrar outro ângulo. Então, quantos ângulos retos há na parte interna de cada figura? Pronto. Bem aqui, ó. Nessa imagem, nós encontramos quantos ângulos? Vocês encontraram quanto? Aí, quanto? 2, né? Encontramos 2, 1, 2. E aqui, né? Vocês estão esquecendo desse lado aqui também. Eu deixei aí para vocês verem. Porque, ó, porque aqui, ó, ele tá cortado, mas bem aqui ele forma, olha. Ó, aqui, ó. E eu deixei isso aqui por último para mostrar para vocês. Eu passei para cá e deixei isso aqui por último para vocês, porque eu imaginei que vocês iam achar que não formava porque não está completo, mas forma, viu? Então, vamos lá, né? Apaguem aí o 2, vocês botaram o 2, foi também? Pois vamos lá. 3 ângulos, certo? Então, na imagem da letra A tem 3 ângulos. Aqui não tem, né? Não tem ângulo. Não tem. Pronto. Aqui também não tem, né? Não tem. Pronto. Agora aqui nós formamos quantos ângulos? Vocês formaram aí também, com o papelzinho de vocês, para guardar, que depois nós vamos precisar. 1, 2, 3, 4. Então, aqui tem o quê? 4 ângulos. Pronto. Certo? Guardem aí o papelzinho de vocês. Pronto. Então, agora, para fechar a nossa aula, vamos fazer agora a nossa quarta questão. Acompanhe aqui comigo aqui. Então, vamos lá. Aí, na quarta questão, ó. Aqui nós temos a imagem do esquadro, tá? Que é esse mesmo material que eu tô aqui, ó.
viu? Mostrando aqui para vocês, que vocês sempre compram, né, no material escolar de vocês. Então, isso aqui é o esquadro. Ele geralmente, quem usa é pedreiro, e eles são feitos mais de metal ou plástico, né? Então, nós temos algumas questões aqui para a gente resolver utilizando esse esquadro, certo? Então, tá aqui, ó. Pedro resolveu utilizar um esquadro para verificar se os ângulos de uma figura são retos. Então, ele está bem aqui com a figura, né, do esquadro. E aí, o que é que ele fez? Ó, colocou o esquadro bem aqui na imagem dele, que é essa imagenzinha do mesmo formato que vocês estão vendo, né? É o mesmo que está aqui, certo? Então, observe o que é que ele faz, certo? Ele pensou o quê? Ó, o esquadro encaixou direitinho. Vejam, se nós for encaixar aqui esse esquadro, ele vai, é o mesmo formatozinho, ele vai encaixar também direitinho em cima deste ângulo, né? Então, o ângulo pintado de vermelho, onde é que está o ângulo pintado de vermelho? Bem aqui, ó, no cantinho, que é como se fosse aqui, ó, tá? Bem no cantinho, ó. Então, aqui formou o ângulo reto. Então, ele disse o quê? Que o ângulo pintado de vermelho é um ângulo reto, certo? Agora, vamos para cá. Olha só, aqui o canto, ó, ele já vai para esse canto aqui dessa imagem, bem aqui, ó. Então, o que é que ele vai fazer? Será que se eu colocar o esquadro desse lado aqui, ó, olha só, o que que aconteceu, ó? O esquadro ficou fora, né, da imagem, certo? Então, olha, ficou fora. Então, aqui o que é que ele pensou? O esquadro não encaixou em cima deste ângulo. Então, o ângulo pintado, esse bem aqui, né, que é da outra imagem, e esse ângulo pintado aqui, que ele encaixou o esquadro, não é um ângulo reto, certo? E aí, o que é que vocês pensam? Tá certo? Exatamente, ó, aqui não forma. Formou desse lado que foi aqui nessa imagem que ele fez, certo? Então, nessa imagem não formou. Agora, nós vamos ver bem aqui, ó. Utilizando um esquadro, né? O esquadro é aquela mesma imagem que nós usamos no papel que eu pedi para vocês fazer aí, né? Na casa de vocês. É aquele mesmo que é esse aqui, tá? Do esquadro. Então, vocês vão pegar o esquadrozinho que vocês fizeram do papel. Eu vou pegar esse aqui, tá? Que ele tem as medidas direitinho. Ó, utilizando um esquadro, verifique se os ângulos indicados em verde são retos. Aonde é que nós vamos observar os ângulos aqui nessa imagem pintado de verde? Tá aqui, né? Certo? E nesse aqui, ó. Será que esses ângulos todos são ângulos retos? Vamos ver. Peguem aí o esquadrozinho de papel de vocês que nós fizemos. Coloquei aqui, ó. Tá? Vou deixar aqui um pouquinho de fora para você ver aqui, ó. Tá? A imagenzinha aqui, ó. Do lado, aqui um lado, aqui o outro e aqui o vértice, né? Então, olha só, tá reto? Por que que é ângulo reto? Aí, ó, reto, reto. E aqui está o ângulo. Então, formou o quê? Um ângulo reto. Muito bem, vocês colocaram, né? A imagem de vocês, o papelzinho de vocês, do esquadro que nós fizemos. Pronto. Agora, eu vou colocar bem aqui, ó, esse esquadro. Vamos colocar bem aqui. Vou afastar aqui para vocês, né? Como é que eu vou colocar esse esquadro? Eu venho com ele e coloco aqui, ó. Vejam só, tá? Bem aqui será o quê? O ângulo, né? Mas só se ele passasse reto. Então, seria um ângulo reto. Mas ele veio para onde? Ele abriu, né? Então, aqui não forma o ângulo reto. Vou apagar aqui. Eu só fiz isso aqui para mostrar para vocês, certo? Só se eu colocasse aqui e essa imagem aqui, ela tivesse para cá. Então, não é ângulo reto, tá bom?
Então, aonde é que está o ângulo reto? Somente aqui, certo? Então, é isso aí, viu? Nós vimos a nossa aula aí, né, de ângulo, né, ângulo reto, tá bom? Então, pessoal, nós terminamos aqui a nossa atividade, né, do livro, mas vocês podem estar pesquisando em outros livros, tá? Para quando nós retornar, né, com as nossas aulas, vocês já estão ainda até mais, né, entendendo melhor o conteúdo, tá bom? Então, aproveite aí o tempo enquanto nós retornamos aqui na nossa aula, você fica estudando aí também, pesquisando, tá bom? Então, até a nossa próxima aula, tá bom? Tchau!